Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. A mídia continua a repercussão dessa grande vitória do Cruzeiro, liderança alcançada aí depois de 11 anos. Vamos ver aí o que eles têm a dizer. A gente sabe que o Eixo não é muito fã do time mineiro, né? Sempre tem uma desculpa, apesar que parece que agora eles estão começando a dar créditos aí pro Cruzeiro, Leonardo Jardim, Caio Jorge, Matheus Pereira, dentre outros aí. Vamos acompanhar o que o pessoal lá do Troca de Passes falou aí dessa grande vitória do Cruzeiro. Já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Que é um jogador de primeiríssima qualidade, né? Para mim, no ano passado, até o fim do primeiro turno, ele era o melhor jogador do campeonato. E hoje demorou um pouquinho para engrenar essa temporada, né? Ele começou ali até encarando alguns jogos no banco de reserva, depois que entrou, agora engrenou de vez e está fazendo grandes jogos. Hoje, os 2 passes que ele deu para gol, esse mais comum, né? A batida do escanteio. Agora, o segundo é qualquer coisa de espetacular. Olha a movimentação do Ele Caio. recebe, né? Primeiro no espaço, ameaça bater e acha um passe no ponto futuro ali pro Caio Jorge, para deixá-lo em ótima condição para fazer o gol. Que jogador o Matheus Pereira. O desafio do Matheus é manter essa regularidade, permanecer essa regularidade, né? Hoje realmente foi uma atuação, especialmente no primeiro tempo, quando o Cruzeiro definiu o placar do jogo, e ele foi o protagonista. O Caio Jorge marca o segundo gol, o Fabrício Bruno marca o primeiro, mas o Cruzeiro é regido pelo Matheus Pereira, né? Tem o Lucas Silva no meio de campo, que também está muito bem. Talvez seja a melhor temporada do Lucas Silva no Cruzeiro, mas ele é o cara do passe que desconcerta, do passe que surpreende a marcação adversária, né, Grafite? Ele é o diferente, né? Assim, eu acho que o Cruzeiro, coletivamente, é muito bom, né? A gente vê um Cássio muito mais confiante, fazendo defesas 6 quilos importantes. mais magro. Mais enxuto, mais magro. A gente tem as laterais do Fluminense. Quando joga o William, joga o Fagner, mantém o padrão de jogo da equipe. Também é outro a se destacar hoje. Fez um grande jogo o Fagner. É verdade. E assim, Lucas Silva, como o PC falou, o Lucas Romero, que além de ser um grande marcador, sai para o jogo, consegue organizar essa equipe no meio campo, é uma equipe muito, muito coesa. E eu lembro no começo do ano a discussão do Jardim, que ele falava que não podia jogar o Matheus, o Gabigol e o Dudu, né? Isso. E o Dudu saiu, o Gabigol o Gabigol hoje ele é reserva do Caio Jorge. Entrou na parte final do jogo. 40. Mas o Matheus continuou e se recuperou, é importante, né? Depois de uma certa desconfiança por parte do torcedor, vai embora, não vai, vou ficar, decidiu ficar, ficou afastado um tempo. Mas o Cruzeiro é uma equipe assim muito equilibrada, tanto defensivamente como ofensivamente no meio-campo também, um elenco bem robusto, um elenco bem estrelar também. Eu acho que há um movimento dentro do Cruzeiro agora, todo mundo no mesmo lado, né? A diretoria, a comissão técnica, jogador, que depois da chegada do Pedrinho, há uma diferença de gestão de clube, que o Pedrinho é um cara mais... não é que ele seja estrela, ele é um dirigente que mais aparece. personalista, Ele aparecia bastante, hoje ele aparece bem menos, ele não está mais nos holofotes, ele deixa o holofote para os jogadores, para a comissão. E isso é importante, acho que ele deu carta branca para o Jardim organizar o vestiário, que foi importante. Teve a saída do Matos, o Matos está no Santos agora, não faz mais parte da gestão. Saíram o Matos, e eu acho que com isso... Até se organizou os poderes do Léo Jardim aumentaram. Que com os resultados ainda dá mais no futebol, sustentação para ele fazer o que ele quiser. Você pode ter tudo, mas se você não vencer, meu amigo, não adianta, que não vai se sustentar. E um clube organizado institucionalmente, dentro de campo, as coisas fluem. Quando você tem o respaldo do trabalho, você tem uma tranquilidade para trabalhar, salário em dia, essas coisas tudo, as coisas tendem a fluir. Tem aquela velha história, né? Quando você paga em dia, as coisas estão tudo certinho, a bola às vezes bate na trave e sai, bate na trave e entra, quando não está as coisas organizadas, a bola bate na trave e sai, tem tudo isso. Futebol tem essas coisas. Eu acho que o Cruzeiro está vivendo um grande momento, não só dentro de campo, mas como clube também. E na próxima rodada é um jogo que, enfim, o Cruzeiro certamente vai ter o seu estádio lotado, porque enfrenta o Juventude, não é? Que já tem uma outra perspectiva dentro da tabela do campeonato, dentro do Campeonato Brasileiro, né? Que são os jogos mais difíceis, viu? É claro, porque... manter a concentração ali, né? Mas o Cruzeiro tem sido muito firme, né? Porque se a gente pegar só o Campeonato Brasileiro,
O Cruzeiro já está invicto a 9 jogos. Desses 9 jogos, são 7 vitórias e 2 empates. É uma campanha bastante consistente. Com detalhe, apesar de hoje não ter sido dos melhores jogos do Cruzeiro, ele tem conseguido, além das vitórias, manter uma consistência e um nível de atuação bem alto. Assim, tem outro detalhe. Isso eu acho que é o que mais dá a impressão e dá a confiança para quem torce para o Cruzeiro de que o time vai conseguir se manter nessa briga que até certo tempo atrás era meio que impensável, né? E o Cruzeiro, na medida em que a temporada for afunilando, o Cruzeiro tem uma competição a menos, né? Porque o Cruzeiro está fora da Copa Sul-Americana. Então o Cruzeiro vai ter Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O adversário na próxima fase da Copa do Brasil pelo sorteio é o CRB. Com isso, a ausência da Copa Sul-Americana, ela permitirá ao Cruzeiro lá na frente ter mais datas e mais tempo de preparação. Não sei se ainda vai fazer. Acho pouco provável que faça uma movimentação no mercado, porque o Cruzeiro foi muito intenso no início do ano na movimentação de mercado. Agora são ajustes, né, PC? Talvez alguma coisa muito pontual. Ali, né? Muito pontual. Pra tentar dar uma melhorada no elenco em algumas posições. Hoje, por exemplo, o Leonardo Jardim usou um menino, né? Na lateral esquerda, o Cauã Prates. Cauã Prates começa, um jovem, né? Encarou o Soteldo uma hora, encarou o Arias uma hora. Fez um bom jogo. Não foi mal, né? Não foi mal e tem Felipe, margem para se desenvolver. Fala, Graça. A parte de cima da tabela, ó, ele venceu o Cruzeiro, ele perdeu o Bragantino, ele venceu o Bahia, ele venceu o Palmeiras. O Botafogo não jogou ainda, né? Não, ainda vai jogar. Venceu o Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro. Só na parte de cima da tabela. Pois essa é uma amostragem, né? Nos grandes confrontos, ele só perdeu pro Bragantino. Exatamente. E ele perde pro Internacional, se não me engano, na segunda rodada por 3-0. O Cruzeiro, além de assumir a liderança, isso eu já percebi até antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Cruzeiro é candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. Não porque assumiu hoje a liderança do campeonato, não. Já pensava isso antes da parada, pelos desempenhos. O Cruzeiro vence o Palmeiras com autoridade, vence o Flamengo com autoridade e hoje pegou aquela equipe brasileira que foi mais longe dentro da Copa do Mundo de Clubes. E com a confiança em Exatamente. cima, né, PC? E conseguiu a vitória mesmo fazendo um jogo de sacrifício, né, na segunda etapa. Vamos ouvir então o técnico Leonardo Jardim, porque ele falou hoje sobre a liderança, né, do campeonato e também sobre Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro agora com 12 gols. Vamos ouvi-lo. E em relação ao jogo, eu acho que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades de gol, com uma ou duas boas intervenções do Fábio, o guarda-redes do Fluminense, saímos com 2-0. E na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, a perder 2-0 em casa, teve uma reação. Nós tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que o habitual, mas conseguimos com mérito, porque houve algum volume de jogo, mas em termos de situações críticas houve uma bola que bateu na trave e houve uma boa defesa do Cássio. O restante foi muito volume, mas em termos de ações foram poucas. Por isso acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro. Para mim, sinceramente, vocês conhecem bem, e isso a mim não me incomoda a posição que eu estou na tabela. O que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias, com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos, porque isso é que é fundamental para dar lógica a estes primeiros 2 resultados, quer com o Grêmio, quer com o Fluminense. Para dar lógica a isto, precisamos do apoio dos adeptos, porque a nossa equipa vai estar menos fresca e precisa de um jogo a sério para levar de vencido o Juventude, que vem de uma vitória de 2-0 e está motivado. Eu não gosto muito de individualizar, eu já disse, quando o coletivo está bem, as individualidades acabam por aparecer. O Caio é um avançado, vive de golos, em termos estratégicos, foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo, não é?
O futebol é isto, às vezes há um jogador que tem qualidade, mas não se enquadra bem no modelo de jogo. O Caio enquadrou-se bem e também é um modelo que ele está como o peixe na água para jogar. E com a sua qualidade tem feito os golos. Mas como já disse, nós temos o Fabrício Bruno, nós temos o Mateus, temos o Romero, temos muitos jogadores que ao longo deste ano têm tido uma performance importante, por isso quero valorizar o coletivo. O coletivo para mim é o fundamental para o sucesso desportivo. Tá aí Leonardo Jardim, técnico que é líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o Fluminense 2-0. Ele falou ali sobre jogadores que têm se destacado nesse Cruzeiro e ele tem toda a razão. E tem mais um jogador que ainda tá para entrar no time, né? Que tá para voltar de contusão, que é o Mateuzinho, né? Sim. O Matheus... Como é que é o sobrenome dele? Mateuzinho do Grêmio? Esqueci o sobrenome. É Matheus alguma coisa. Mateuzinho. É o Mateuzinho. Matheus Henrique. Obrigado, Thiagote, aqui no meu ouvido. O Matheus Henrique, né, que é ótimo jogador de meio campo, sofreu com problemas físicos e logo mais aí vai poder também... E naquele período de estabilidade do Cruzeiro era um jogador que se destacava ainda. Em meio àquele momento que o Cruzeiro, enfim, não decolava, confuso, ele foi um jogador que se destacava. Meio de campo do Cruzeiro, a gente ressalta sempre o Matheus Pereira, mas tem o Lucas Silva que está... Lucas Romero e o Lucas Silva. E o Lucas Romero, que são dois... Se você olhar a equipe, você tem no Cássio um goleiro que recuperou, se reencontrou com aquela boa fase. O Fabrício Bruno, que é um zagueiro veloz, que ofensivamente se coloca muito bem dentro da área adversária. É claro que o gol que o Fabrício Bruno marca hoje, ele tem muito da passividade da marcação tricolor. Você sabe que eu, vendo a reprise do lance ali, me pareceu que é o Nonato quem deixa escapar. O Nonato está na marcação ali do Fabrício Bruno, e aí há meio que um bloqueio por dois jogadores, um do Fluminense e um do Cruzeiro ali, bloqueiam, o Fabrício se movimenta, o Nonato não consegue. Olha lá, acho que talvez dê para ver, ó. O Nonato fica enroscado ali me parece o Vidalba, e aí ele aparece por trás, olha lá, o Nonato. Ele era do Freitas. Era do Freitas? Porque os dois zagueiros, o Thiago Mas Silva... tinha dois em cima o Thiago pega o atacante e normalmente o segundo zagueiro pega o zagueiro mais alto que vem. Porque as equipes não jogam mais com dois atacantes. Então as duas principais referências ofensivas na bola aérea é o Caio Jorge e o Fabrício Bruno. E ali era o Freitas. O Nonato se perde na marcação por conta do bloqueio, mas vê que o Nonato, quando ele se perde, ele permanece segurando o jogador. Isso. E o Freitas, quando o Freitas vê, o Fabrício sobe só aí. O Fabrício subiu muito, hein? Mas muito sozinho também, muito sozinho. Não tinha ninguém para atrapalhar, para empurrá-lo, para deslocar. Eu não sei se está acontecendo isso com vocês, com quem nos assiste. Mas a Copa do Mundo, os jogos da Copa do Mundo estão muito vivos na minha cabeça. E o que me chama a atenção na marcação de várias equipes brasileiras é a obsessiva concentração, fixação do marcador com a bola, ignorando o movimento do adversário. Esse gol é típico. O Freitas fica olhando o tempo inteiro a bola, ele está preocupado com a bola. E ele esquece que tem uma movimentação, especialmente de um jogador. O Fabrício Bruno tem 1,90 m, é um jogador com uma impulsão, se coloca muito bem. Mas se você olhar, e agora que voltou o Campeonato Brasileiro, me chama muito a atenção, a marcação olha só para a bola. Ela fica muitas vezes desprezando o jogador, o movimento do jogador. O gol do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, acho que foi o do Borussia Dortmund, que é o quarto gol que o Mbappé marca. Que o Mbappé marca o gol. O jogador do Dortmund, acho que é o jogador do Dortmund, ele está todo o tempo olhando a bola, ele está de costa para a bola, agarrando o Mbappé marca o gol. E ali, esse aí não existe a marcação perfeita, você olhar a bola. É olhando a bola e sentindo o atacante aqui, você tem que ter essa o percepção. Seu companheiro aqui. Eu sempre tive na cabeça, quando eu ficava sempre no primeiro pau, quando na reta final de carreira eu ficava no primeiro pau. Mas quando eu tinha necessidade de pegar no mano a mano, eu não subo, o meu não sobe. Claro. Se o outro subir e marcar com outro marcador,
assim, é a defesa, tá tudo, se tomar o gol, todo mundo vai Uma sofrer, mas o filosofia meio meu... do basquete, então, isso o meu aí. não sobe. Agora, perdeu o contato aqui, Aí, ó, tá olhando a bola, já era. Aí já é era. difícil Aí é achar. difícil, ainda mais um jogador que salta muito, né? Como o Fabrício o Bruno. gol pro Fica Fabrício não difícil. foi difícil de marcar. Não, a partir do momento que ele se A percebeu, partir né? do momento que ele se sente soberano para fazer o movimento e dar a Agora, cabeçada. sabe o que me chamou a atenção? É claro que tem a questão, né, de lado, né? O Thiago joga mais do lado direito, o Freitas do lado esquerdo, mas o fato do Ignacio ter ido para o banco. Porque o Ignacio, para mim, foi um dos melhores jogadores da posição na Copa do Mundo de Clubes. Ele fez um grande Mundial. E, para minha surpresa, eu imaginava, após o Mundial, que houvesse alguma adaptação para que jogasse Thiago e Ignacio. Mas o Renato optou pelo Freitas. Não surpreendeu a vocês, não? Não, a mim não Eu chegou acho que os dois fez um grande... Acho que foi bem, os dois. Acho que o Renato pra ficou... mim houve ali um equilíbrio, tanto de um quanto do outro. Acho que o Renato... Acho que qualquer um dos dois se joga... Assim, se o Ignacio estivesse jogando hoje, o Freitas não, e talvez a gente até poderia questionar por que não o outro. Mas eu acho válida a sua pergunta. Não, porque O Ignacio jogou dois muito fez. para mim. Que me chamou- A atuação do Ignacio, o Freitas também jogou bem. Mas o que o Ignacio fez no Mundial, para mim, foi muito surpreendente. No nível de atuação dele diante de grandes atacantes foi O Freitas impactante. vinha na sequência pré-mundial já, né? O Freitas vinha jogando com mais frequência. Acho que o Renato pensou nisso. E assim, eu imaginei que seria difícil o Renato replicar no Brasil aqui o que ele fez no Mundial, os três zagueiros. Somente os jogos do Fluminense em casa. Por mais que seja uma equipe que vai ter... Você joga com 3 zagueiros, você libera os seus laterais como alas. E são bons atacantes os laterais, então, né? ou seja, é difícil você jogar em casa com 3 zagueiros, aquela cultura do brasileiro. Porque o brasileiro, no Brasil, criou-se uma ideia de que 3 zagueiros é um esquema treinador defensivo. não pode se preocupar com isso, É né? que, na verdade, é assim. É culturalmente, né, Felipe? Eu acho que o Renato não tem essa preocupação, Não, mas ele isso não. aí deve pesar em algum momento na decisão. Vai jogar em casa com o Cruzeiro. O Fluminense voltou do Mundial, com a moral lá em cima. Vou jogar com a maneira que nós íamos jogando. E o segundo tempo, o Fluminense mereceu ter um resultado melhor, como você falou. Mas aí, Grafa, tem um detalhe que o Renato até observa na entrevista, que eu acho que hoje o futebol está sendo implacável. Você não pode, a partir do instante que a bola rola, ter 1 minuto sequer de desatenção. Ah, não, aí não. Somente o 45 minutos, né? O preço É muito, muito alto. Mais uma grande vitória do Cruzeiro. Liderança alcançada aí. Esperamos continuar aí até sermos campeões aí no final, né? Fabrício Bruno tava merecendo o gol, já tava tentando há um tempo, conseguiu fazer. O Vidalba, né, fez no jogo passado e agora Fabrício Bruno conseguiu o seu também. E o Caio Jorge, como sempre, tá deixando sempre o seu aí, quase todo jogo. Média de quase 1 gol por jogo, né? Fez 12 gols em 13 jogos. 13 porque ele deixou de jogar um jogo pelo Brasileiro, né? Então no Brasileiro ele tem 12 gols jogando 13 jogos. O Cruzeiro jogou 14, mas ele jogou só 13. Média muito alta, média muito boa aí. Espero que ele continue. E que não seja vendido agora, né? Espero que ele vá até o final. Se for para ser vendido, que seja vendido pro ano que vem. Esse ano a gente precisa dele, porque o Cruzeiro já tá com o elenco meio limitado, né? Já não tá contratando agora. Então a gente não pode perder ninguém também. Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.